Sente um cansaço que não entende, uma falta de ar ao subir um lance de escadas. Ou talvez a sua pressão arterial está sempre a brincar às escondidas com os valores ideais. É uma realidade para muitos de nós. À medida que os anos avançam, começamos a sentir que o nosso corpo já não responde da mesma forma. Aquela energia vibrante, a facilidade de movimentos, o coração a bater num ritmo constante e forte, parecem, por vezes, um pouco mais distantes. E o que é mais doloroso é pensar que talvez estejamos, sem querer, a sabotar a nossa própria saúde, a nossa própria capacidade de viver a vida plenamente, sem sequer saber. Parece um paradoxo. Não é queremos viver mais, com mais qualidade, mas há hábitos. E acredite, certos alimentos que parecem inofensivos, até saudáveis, que podem estar silenciosamente a minar o bem-estar do seu coração. Existe um segredo, ou melhor, uma verdade desconfortável sobre alguns vegetais, ou formas de os consumir, que longe de serem os aliados que pensamos, podem estar a criar uma sobrecarga desnecessária no seu sistema cardiovascular. Não se trata de uma dieta radical ou de proibições severas, mas sim de conhecimento. Conhecimento para fazer escolhas mais inteligentes e amorosas para o seu corpo. Neste vídeo, vou partilhar consigo quais são 5 vegetais, ou formas de os consumir, que, eu lhe peço, do fundo do coração, pare de comer para proteger o seu coração, para lhe dar a longevidade e a vitalidade que ele merece. Preste muita atenção, porque as informações que vou partilhar podem verdadeiramente mudar a sua perspectiva e a forma como encara o que coloca no seu prato todos os dias. Fique comigo até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e que pode mudar a sua vida para sempre. Vamos mergulhar de cabeça nesta conversa vital e começar pelo primeiro vegetal que peço, encarecidamente, que reavalie no seu dia a dia, especialmente se o seu coração já não é o mesmo de quando tinha 20 anos. Falo-lhe das batatas fritas e outros vegetais fritos. Sim, eu sei. A batata é um alimento tão comum na nossa mesa. E as batatas fritas são a tentação de muitos. Um acompanhamento tão familiar em tantos pratos, desde o bife à portuguesa ao peixe grelhado. Mas a verdade é que, quando as batatas são submersas em óleo quente, elas transformam-se. Não me refiro à batata em si, que no seu estado natural e cozida ou assada, é uma fonte de energia e potássio. O problema não é o vegetal, mas sim a forma como o preparamos e, infelizmente, consumimos em demasia. As batatas fritas, especialmente as que encontramos em restaurantes de fast food ou as pré-congeladas que fritamos em casa. São bombas de gorduras trans e saturadas. O calor elevado do óleo, muitas vezes reutilizado, altera a estrutura molecular das gorduras, criando compostos que são verdadeiros inimigos para as suas artérias. Estas gorduras trans aumentam o colesterol mau, o LDL, e diminuem o colesterol bom, o HDL, que é o seu protetor. O resultado: uma maior acumulação de placas nas artérias, o que as torna mais rígidas e estreitas, dificultando o fluxo sanguíneo. É como se estivéssemos a construir barreiras no caminho que o sangue precisa de percorrer, forçando o seu coração a trabalhar muito mais para bombear o sangue por todo o corpo. E um coração sobrecarregado, com o tempo, enfraquece. Pense naquele cansaço que mencionamos no início. Naquela falta de fôlego, pode ser o seu coração a lutar por cada batimento. Além das gorduras, a fritura adiciona calorias desnecessárias e, muitas vezes, uma quantidade excessiva de sal. E o sal, como bem sabemos, é um dos maiores vilões para a hipertensão arterial. Manter a pressão alta por muito tempo danifica os vasos sanguíneos e o coração.
aumentando o risco de doenças cardíacas, infartes e AVCs. É um ciclo vicioso, gorduras ruins entopem as artérias. Sal eleva a pressão e o coração sofre em silêncio. E não são apenas as batatas. Penso em outros vegetais que por vezes caem na tentação da fritura, como as courgettes panadas e fritas, os cogumelos fritos, ou até as beringuelas, embora em menor escala. O princípio é o mesmo. A fritura em óleo é um método de cocção que, quando se trata de proteger o seu coração, deve ser evitado ou, no mínimo, drasticamente reduzido. Mas então, o que fazer? Deixar de comer batatas? Claro que não. A chave está na escolha do método de preparação. Em vez de fritar, opte por batatas cozidas com a casca, assadas no forno com um fio de azeite e ervas aromáticas, ou até mesmo preparadas numa air fryer, que utiliza muito menos óleo. Pense nos prazeres simples e saudáveis, uma batata cozida com um pouco de azeite e salsa, ou umas batatas doces assadas no forno. São deliciosas, nutritivas e, acima de tudo, amigas do seu coração. Pequenas mudanças nas suas escolhas culinárias podem ter um impacto gigantesco na sua saúde cardiovascular a longo prazo. Continuando a nossa jornada de descoberta, o segundo vegetal que merece a sua atenção são os vegetais enlatados com alto teor de sódio. Oh, eu sei. São tão práticos, tão acessíveis. As prateleiras do supermercado estão cheias deles ervilhas, milho, feijão verde, grão de bico, todos esperando para serem rapidamente abertos e adicionados à sua refeição. E, à primeira vista, parecem uma opção saudável. Afinal, são vegetais. Certo o problema. E aqui reside o grande engano para o nosso coração. É o excesso de sódio. Para preservar os vegetais e prolongar a sua validade, os fabricantes adicionam grandes quantidades de sal à água em que são enlatados, mesmo que os lavemos antes de usar. Uma parte significativa desse sódio já foi absorvida. Para pessoas com mais de 60 anos, e especialmente para quem já tem hipertensão ou risco de doenças cardíacas, cada miligrama extra de sódio conta. O sódio em excesso retém líquidos no corpo, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão sobre as paredes das artérias. É como encher um balão para além da sua capacidade. A pressão aumenta e, com o tempo, o balão pode ceder, com as suas artérias. Acontece algo semelhante, elas sofrem um desgaste constante, ficando mais rígidas e menos elásticas. Imagine que o seu coração é um motor potente, mas que as mangueiras que transportam o combustível, o sangue, estão a ficar cada vez mais estreitas e menos flexíveis. O motor tem de trabalhar mais, muito mais, para fazer o mesmo trabalho. E isso leva à fadiga e, eventualmente, à falha. É por isso que o controle do sódio é tão crucial. Muitas vezes, nem nos damos conta do quanto estamos a consumir, porque o sal está escondido em tantos alimentos processados. Então, qual é a solução? Não é preciso dizer adeus aos seus vegetais favoritos. A alternativa é simples e eficaz. Opte por vegetais frescos. Sempre que possível, vá ao mercado. Escolha as ervilhas da estação, o milho fresco, os feijões verdes, além de serem mais saborosos. Estão cheios de nutrientes e livres de sódio adicionado. Se a praticidade for uma prioridade. Os mais vegetais congelados são uma excelente segunda opção. Eles são colhidos no auge da sua frescura e congelados rapidamente, preservando a maioria dos nutrientes e, o mais importante, sem adição de sal. Pode tê-los sempre à mão no congelador e usá-los quando precisar. E se, por algum motivo, tiver mesmo de usar vegetais enlatados, procure as versões sem adição de sal ou baixo teor de sódio.
E não se esqueça de os enxaguar bem em água corrente antes de usar. Para remover o máximo de sal possível, pequenos gestos como este fazem uma diferença enorme na proteção do seu coração ao longo dos anos. Pense nisso da próxima vez que estiver no corredor dos enlatados. O seu coração vai agradecer a sua escolha consciente. Agora que já abordamos a forma como fritamos as nossas batatas e a armadilha do sódio nos vegetais enlatados, vamos desvendar o terceiro ponto que pode estar a prejudicar o seu coração sem que se aperceba. Falo dos cremes e gratinados de vegetais ricos em gorduras saturadas. Ah, que delícia! Não é um prato de espinafres com natas cremosas, uma couve-flor gratinada coberta com molho bechamel e queijo derretido, ou um puré de brócolos com manteiga e queijo. São pratos de conforto, que nos remetem à casa da avó, a momentos de partilha e sabor. Mas a verdade é que, por trás dessa cremosidade e riqueza de sabor, pode estar uma quantidade significativa de gorduras saturadas e, por vezes, sódio em excesso, que são verdadeiros desafios para a saúde do seu coração. Os vegetais, por si só, são campeões em vitaminas, minerais e fibras, brócolos, couve-flor, espinafres, todos eles são maravilhosos. O problema surge quando os afogamos em molhos pesados, cheios de natas, manteiga, queijo gordo e farinha refinada. Estes ingredientes, embora deliciosos, são ricos em gorduras saturadas. E as gorduras saturadas, quando consumidas em excesso, são conhecidas por elevar os níveis de colesterol LDL, o mau colesterol, no sangue. Já falamos sobre como o colesterol LDL elevado contribui para a formação de placas nas artérias, um processo chamado aterosclerose, que estreita e enrijece os vasos sanguíneos, quando as artérias que alimentam o coração ficam obstruídas. O risco de ataque cardíaco aumenta exponencialmente. Imagine as suas artérias como canos finos por onde a água tem de fluir, sem obstáculos. Se a água que passa por lá for cheia de sedimentos gordurosos, esses sedimentos vão se agarrando às paredes, diminuindo o espaço e dificultando a passagem com o tempo. O cano fica quase entupido. É exatamente isso que acontece com as suas artérias. O seu coração tem de fazer um esforço hercúleo para bombear o sangue através dessas passagens estreitas, o que o leva a trabalhar sob pressão constante. Além das gorduras saturadas, muitos destes pratos cremosos e gratinados também contêm quantidades elevadas de sódio, seja pelo sal adicionado no molho bechamel, seja pelos queijos processados que utilizamos para gratinar. E, como já discutimos, o sódio em excesso aumenta a pressão arterial, que é outro fator de risco importante para doenças cardíacas. É como ter dois problemas a atacar o seu coração, ao mesmo tempo artérias mais estreitas e uma pressão maior sobre elas. Mas não é preciso abdicar do prazer de comer os seus vegetais preferidos. A chave está em reinventar a forma de os preparar, em vez de natas. Por que não experimentar iogurte natural magro ou leite magro para engrossar molhos? Pode fazer um bechamel mais leve usando leite magro e um pouco de amido de milho para engrossar. Ou até mesmo substituir parte da manteiga por azeite de qualidade, para gratinar. Em vez de queijos gordos, opte por queijos mais magros, em menor quantidade. Ou até mesmo experimente uma crosta de pão ralado integral com ervas aromáticas. Pense nos espinafres salteados com alho e um fio de azeite, ou na couve-flor cozida no vapor e depois misturada com um pouco de noz moscada e um molho leve de iogurte e hortelã. São pratos igualmente deliciosos, cheios de sabor e, o mais importante, amigos do seu coração. O prazer de comer não tem de ser sinônimo de risco para a sua saúde. Podemos continuar a desfrutar dos nossos vegetais.
mas de uma forma que os torne verdadeiros aliados para uma vida longa e saudável. Seguindo em frente na nossa lista. O quarto item que peço que reveja atentamente são os betemolhos de tomate processados com açúcares e sódio escondidos. Ah, o tomate! Um fruto maravilhoso, rico em licopeno, um poderoso antioxidante e em vitaminas. Adoramos o tomate nas saladas, nos guisados, nos molhos, é a base de tantos pratos deliciosos na culinária portuguesa e mediterrânica. Mas, infelizmente, nem todos os produtos à base de tomate são criados de igual forma, especialmente quando falamos dos molhos de tomate processados que encontramos nas prateleiras dos supermercados. Quando compramos um molho de tomate já pronto para a massa, ou um ketchup, ou até mesmo algumas sopas de tomate instantâneas. Raramente paramos para ler o rótulo com atenção. E é aí que reside o perigo. Muitos destes produtos contêm quantidades surpreendentes de açúcar adicionado e de sódio, que são usados para realçar o sabor e para a conservação, o açúcar, para o coração. É um vilão silencioso. Não apenas contribui para o aumento de peso e para o risco de diabetes tipo 2, mas também pode levar ao aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue. Um tipo de gordura que, em excesso, também contribui para o endurecimento das artérias e para o risco de doenças cardíacas. O açúcar em excesso também pode contribuir para a inflamação crônica no corpo, que é um fator de risco para muitas doenças, incluindo as cardíacas. Imagine que o seu corpo é um carro e o açúcar é o combustível. Um pouco de combustível é necessário, mas se encher o tanque com um combustível adulterado e em excesso, o motor vai começar a engasgar, a avariar-se, a acumular resíduos. É o que acontece com o seu coração quando é bombardeado com açúcar em demasia. Mesmo que venha disfarçado num molho de tomate que parece tão inofensivo. E se juntarmos a isso, o sódio em excesso, que já sabemos que aumenta a pressão arterial. Temos uma dupla que está a trabalhar ativamente para sobrecarregar o seu coração. Pense bem aquele molho de tomate para a massa que usa regularmente, ou o ketchup que acompanha os seus fritos, quanto açúcar e sal estará ele a adicionar à sua dieta sem que se aperceba. Não estamos a falar de um pouco de cada vez, mas sim de uma acumulação diária, semana após semana, ano após ano. Esta acumulação silenciosa é que pode ser tão prejudicial. Então, qual é a solução para continuar a desfrutar do sabor do tomate sem comprometer a saúde do seu coração? A resposta é simples e gratificante. Faça os seus próprios molhos de tomate. Compre tomates frescos e maduros, ou use tomate pelado em lata, mas certifique-se que é sem adição de sal e sem açúcar. Pique uns dentes de alho, cebola. Adicione um fio de azeite e cozinhe lentamente os tomates com ervas aromáticas como orégãos, manjericão, louro. Pode fazer uma quantidade maior e congelar em porções. Assim, terá sempre um molho delicioso, nutritivo e, acima de tudo, controlado em termos de sal e açúcar. Se a vida não permitir fazer tudo em casa e precisar de comprar molhos de tomate prontos, leia sempre os rótulos com a máxima atenção. Procure as opções com menor teor de sódio e sem açúcares adicionados. É um pequeno hábito que faz uma diferença gigante. É uma questão de consciência e de carinho pelo seu corpo. De saber que está a dar ao seu coração o melhor que pode, sem o sobrecarregar com ingredientes que, a longo prazo, só o vão prejudicar. Finalmente, chegamos ao quinto e último vegetal. Ou melhor, tipo de preparação que quero que considere seriamente reduzir ou eliminar para proteger o seu coração, os cupicles e conservas vegetais muito salgadas. Ah, os picles!
aqueles pepininhos crocantes, as azeitonas que tão bem acompanham um petisco, as courgettes em conserva, as cenouras avinagradas, são uma tradição em muitas culturas. E na nossa, as azeitonas são quase um símbolo nacional de convívio e partilha. No entanto, e mais uma vez, o problema não está no vegetal em si, mas na forma como é preparado e conservado, para criar picles e outras conservas vegetais com uma longa vida útil e um sabor característico. A técnica de conservação mais comum envolve a utilização de quantidades muito elevadas de sal e vinagre. O sal atua como um conservante natural, impedindo o crescimento de bactérias e realçando o sabor. Mas para o seu coração, o sal em excesso, como já reiteramos, é um adversário formidável. A ingestão crônica de sódio elevado é um dos principais fatores de risco para a hipertensão arterial. A pressão alta, por sua vez, é um dos maiores contribuintes para doenças cardiovasculares, incluindo ataques cardíacos, AVCs e insuficiência cardíaca. Aumenta a rigidez das artérias, danifica os vasos sanguíneos e força o coração a trabalhar com uma pressão excessiva. Imagine o seu coração como uma bomba que está constantemente a impulsionar o sangue por um sistema de canalizações. Se as paredes dessas canalizações estiverem sob uma pressão constante e muito elevada, elas começam a ceder, a ficar mais fracas, a danificar-se, e um coração que trabalha em sobrecarga durante anos, inevitavelmente, vai se cansando. Muitas vezes, comemos azeitonas ou picles como um pequeno extra, um acompanhamento, sem pensar na quantidade de sal que estamos a adicionar à nossa refeição. Mas se pensarmos que um punhado de azeitonas pode conter tanto sódio quanto um pacote de batatas fritas daqueles ensacados, a perspectiva muda, não é? E se somarmos isso ao sal de outros alimentos que já ingerimos, a dose diária recomendada de sódio é rapidamente ultrapassada. Sem que tenhamos consciência, é um daqueles extras que, somados ao longo do dia, se tornam um grande problema. Então, qual é a alternativa para quem adora o sabor acidulado e crocante dos picles? A melhor opção é fazer os seus próprios picles caseiros. Onde pode controlar a quantidade de sal? Existem muitas receitas que utilizam muito menos sal e dependem mais do vinagre e de especiarias para o sabor e conservação. É um processo divertido e permite-lhe experimentar diferentes vegetais e temperos. Se comprar picles ou azeitonas no supermercado, procure sempre as opções com baixo teor de sódio ou sem sal adicionado. No caso das azeitonas, opte por aquelas que vêm em água e lave-as bem antes de consumir para remover o máximo de sal possível da superfície. E, acima de tudo, consuma-as com moderação. Pense nelas como um condimento, não como uma parte principal da sua refeição. É uma questão de equilíbrio e de estar atento ao que está a colocar no seu corpo. Pequenos gestos como estes são demonstrações de amor e cuidado para com o seu coração, que trabalha incansavelmente por si todos os dias. Ao fazer estas escolhas conscientes, está a dar-lhe o melhor presente, uma vida mais longa e saudável. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que estejamos a ver os vegetais de uma forma completamente nova. Não se trata de demonizar os alimentos, mas sim de nos tornarmos mais conscientes das escolhas que fazemos e de como a forma de preparar e processar os nossos alimentos pode ter um impacto profundo na nossa saúde, especialmente no nosso coração. Falamos das batatas fritas, onde o problema é a fritura e as gorduras prejudiciais. Abordamos os vegetais enlatados, onde o inimigo silencioso é o sódio em excesso. Desvendamos as armadilhas dos cremes e gratinados, recheados de gorduras saturadas,
Focamo-nos nos molhos de tomate processados, com os seus açúcares e sódio escondidos. E, por fim, olhamos para os picles e conservas vegetais muito salgadas. Outra fonte de sódio que muitas vezes ignoramos. A mensagem mais importante que quero deixar-lhe é esta: o seu coração é um órgão precioso, o motor da sua vida, e merece o melhor cuidado possível. Não se sinta culpado por ter consumido estes alimentos no passado. Sinta-se, sim, capacitado. Capacitado com o conhecimento para fazer escolhas mais inteligentes a partir de hoje. Cada pequena mudança que implementa na sua alimentação é um ato de amor próprio. Um investimento na sua longevidade e na sua qualidade de vida. Pense em como pode trocar as batatas fritas por batatas assadas, os vegetais enlatados por frescos ou congelados, os cremes pesados por molhos mais leves, os molhos processados por caseiros e os picles muito salgados por versões com menos sal ou feitos em casa. São pequenas alterações que, somadas, criam um impacto gigantesco no seu bem-estar geral. O caminho para uma vida mais saudável não é feito de proibições radicais, mas sim de escolhas conscientes e sustentáveis. É sobre encontrar prazer nos alimentos que o nutrem e que dão energia ao seu corpo, sem o sobrecarregar. A sua saúde é o seu maior tesouro, e a sua alimentação é uma das chaves mais poderosas para a preservar. Lembre-se, o que colocamos no nosso prato tem um poder imenso, não apenas para nos satisfazer momentaneamente, mas para construir a fundação da nossa saúde futura. Eu adoraria saber a sua opinião. Quais destes vegetais ou preparações o surpreenderam mais? Vai começar a fazer alguma destas mudanças a partir de hoje. Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade a fazerem escolhas mais saudáveis. Se este vídeo foi útil para si e o ajudou a ver a alimentação de uma nova forma, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal. Assim, não só nos ajuda a crescer, mas também garante que não perderá os próximos vídeos cheios de dicas e informações para viver uma vida plena e saudável, em qualquer idade. A sua saúde está nas suas mãos, e cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Lembre-se sempre, viva a sua melhor vida, em todas as idades. Cuide-se e até breve.